Salve, minha rapaziada, 24 horas depois estamos aqui de volta, né? Porque agora tem relacionados da equipe do Botafogo para essa partida diante do Atlético Paranaense, Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final, jogo que acontece nesta quarta-feira. Já estamos na véspera, né, cara? É um jogo atrás do outro, não tem tempo de respirar. O Botafogo já voltou para o Rio de Janeiro treinando, inclusive treinando em gramado sintético, vamos falar um pouco sobre isso, e já tem jogadores relacionados. Por isso, eu tô querendo trazer aqui essa resenha para vocês, tá legal? Informar todos os jogadores relacionados, quem está de volta a essa relação, quem treinou hoje, né, conseguiu voltar para estar apto a enfrentar o Furacão, e também tem uma parceria aí legal que o Botafogo firmou sobre questão de análise de dados, análise de desempenho, estatística. Vocês sabem que eu gosto muito dessa parte, ou pelo menos da valorização dessa parte, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, que a gente tá chegando aos 91.500 inscritos, tá legal? Umas 5 mil pessoas vão assistir esse vídeo aqui, talvez, certo? Então, eu quero, por favor, que tenham 50 pra gente poder bater esse número de 91.500 inscritos. Logo, a gente vai bater os 92, quem sabe os 93, 95 pra gente sortear aquela camisa do Botafogo, 100 mil, enfim, cara, é o que a gente quer. Vamos falar aqui um pouco sobre a relação, e eu queria falar muito também, rapaziada, já começando o vídeo aqui, sobre a entrevista do Luiz Castro ao Sport TV. Foi bem interessante, ele falou muitos pontos legais, ele falou sobre competições que ele quer priorizar, ele falou sobre o planejamento dele de 3 em 3 jogos, ele falou sobre as mazelas do futebol brasileiro em termos de calendário. Tudo isso é muito importante, mas a gente deixa para um vídeo mais tarde, fechou? Tem novidade também em relação à Copa Sul-Americana, horário de jogo do Botafogo, vou fazer no outro vídeo, porque nesse aqui que eu faria sobre isso, né, a gente vai priorizar o espaço para a relação dos jogadores do Botafogo. Botafogo que treinou pela última vez na manhã desta terça-feira, antes de viajar para Curitiba. Deve estar chegando agora, no fim da tarde, a capital do Paraná. E aí amanhã teremos o jogo na Arena da Baixada. O Botafogo treinou no estádio Newton Santos, certo? O Botafogo treinou no gramado sintético. Motivos óbvios, o Botafogo vai jogar no gramado sintético da equipe do Atlético Paranaense. Claro que é um outro tipo de gramado sintético, é uma grama, digamos assim, mais bruta, né? Até porque é mais antiga, certo? O Atlético Paranaense já tá aí, acho que desde 2000 e... Pô, me corrijam se eu estiver errado, 17, 18 aí com sintético, desde que foi permitido, certo? O Botafogo fez esse treinamento. Nesse treinamento, voltou o Gabriel Pires, voltou a treinar em carga máxima, já estava ali voltando, né, rotineiramente. Eu acho que ele foi, inclusive, poupado dessa viagem contra o Goiás para que ele pudesse estar 100% apto, né, na relação dessa partida diante do Atlético Paranaense. E junto do Gabriel Pires também tivemos três novidades, na verdade, né, nesse treinamento. Jogadores do Sub-20. O Jefinho, que não é aquele Jefinho de antes, né? É o Jefinho lateral esquerdo, que é muito bom jogador, disputou o campeonato carioca pela equipe do Boa Vista. O Peixoto, zagueiro que também ex-Resende, e o Dylan, certo? Centroavante, né, naquele intercâmbio, né, cara? Atacante, melhor dizendo, naquele intercâmbio que nós temos dos jogadores da Eagle, né, cara? Atletas, agora não me lembro exatamente de onde o Dylan veio, acho que foi daquela academia do Textor, né? Mas enfim. Rapaziada, a gente também tem aqui, antes de falar da relação, né, uma pauta que era muito importante. O Botafogo publicou agora há pouco, tem mais ou menos uma hora, que foi feita uma parceria com a DribLab, certo? A DribLab é uma análise de dados, né? É uma corporação, uma empresa especializada na análise de dados, no banco de dados com informações ainda mais específicas para que elas possam ser filtradas, né, pela análise de desempenho, né, na leitura de um jogo, na avaliação de uma partida, na avaliação de um conglomerado de ideias, né, em repetições que o Botafogo pode estar fazendo de certo, de errado, até em relação a adversários também. Então o Botafogo está firmando muito essas parcerias. Na semana passada foi realizada uma parceria nesse sentido, em relação a software. Agora a gente está tendo aí essa parceria em relação à leitura, a novas estatísticas, né, mapeamentos coletivos individuais a respeito da equipe do Botafogo. Tudo isso é muito importante. Essas mini melhoras que o Botafogo vai ter em relação a banco de dados, análise, software, GPS, né, uma estrutura aqui, outra ali, aquele mapa de calor, né, mais avantajado, aqueles números quanto que um jogador acertou em termos de passe no setor inicial, no terço final. Então todos esses detalhes são cada vez mais importantes para que o filtro seja melhor e a situação, né, o produto final seja mais puro em relação à análise coletiva, tática da equipe do Botafogo e também individualmente da equipe para entender a performance dos seus atletas. Fechou, rapaziada? Mais informações
O link vai estar aqui na descrição para vocês verem um pouco mais sobre essa parceria que foi publicada através da assessoria de comunicação do Botafogo hoje. Fechou? Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vamos para a relação da equipe do Botafogo, que eu já anotei aqui no papel, né? Porque o meu notebook está descarregado e o animal aqui esqueceu o carregador do outro lado do Rio de Janeiro, da casa da minha família, então eu tô sem computador. Mas hoje à noite eu resolvo isso. Então, anotei aqui no papel a escalação, né, a relação da equipe do Botafogo para encarar o Atlético Paranaense. Mais sobre o jogo, né, cara? Como é que vai ser esse Atlético Paranaense? Como é que vai jogar esse time do Furacão? Enfim, a gente fala um pouco mais à noite, tá legal? Jogadores relacionados da equipe do Botafogo: Adrielson, Daniel Borges, Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Sampaio, Felipe Sampaio, Raí, Tietê, Victor Cuesta e Vitor Sá, tá legal? O Igor Gabriel voltou à relação, ele que não estava no último jogo contra o Goiás, quem estava era o João Fernando, né, goleiro, e acho que foi gol de alguém na Champions, né? Mas, enfim. A gente tem aí a presença, de novo, do Gabriel Pires, voltou a treinar, ele que sentiu um desconforto na partida contra o Corinthians, não pôde atuar contra a equipe do Goiás. A volta do Cuesta, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, zerou os cartões de qualquer maneira, agora é Copa do Brasil. E a gente tem também, né, claro, né, que ressaltar a ausência do Matias Segovia, né? Matias Segovia quebrou a mão, fraturou a mão e realizou a cirurgia no último domingo, né, no dia do jogo entre o Botafogo e Goiás. É isso, rapaziada. É virada de chave. Aconteceu a derrota contra o Goiás, né? Ninguém gosta de perder, principalmente para uma equipe que você sabe que o Botafogo tem maior poderio. Mas agora é virar a chave e ver como é que esses jogadores vão estar fisicamente para esse embate tão forte contra o Atlético, certo? Seria muito importante o Botafogo, eu não diria construir vantagem, seria fundamental, né? Até para termos de desgaste, né, cara? O Botafogo vai para um clássico muito desgastante contra o Fluminense, vai ser basicamente um jogo de disputa de liderança, acho que é importante ressaltar isso também, e a gente vai ter que ficar atento, né, a esse confronto. Seria muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, ao longo dos próximos dias, né, não construir desvantagem, sabe? Seria muito importante o Botafogo, pelo menos, sair com um empate da Arena da Baixada para ter uma situação mais confortável aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, já na outra semana, daqui 2 semanas, na verdade, né? Porque na outra semana é jogo contra o César Valerro. Fechou? Um abraço, rapaziada. Fui!